Nihao, pessoas que querem entender sobre a história da Palestina, tudo bem com vocês? Tá aí o Breno Altman participando do podcast Três Irmãos, explicando, muito bem explicado, a questão da Palestina e de Israel. Vamos lá. Na academia, quando na a gente fala, por universidade. exemplo, de 7% lá dentro, e quando a gente fala de judeus, assim, com todo respeito, né, até esse ataque também, eu nunca me preocupei tanto com o número, porque eles são, cara, super eficientes. Você fala, tipo assim, ó, eles estão nos mais altos cargos lá dentro dos Estados Unidos, eles são os mais abastados financeiramente lá dentro, e assim é pro resto do mundo, sabe? Não é uma questão dos judeus que vivem estadunidenses ali. Você entende? Eles são extremamente... Não, mas esse é o estereótipo, né? Esse é o estereótipo de judeu é tudo rico, judeu é tudo abastado. Isso é parte de um processo de propaganda de séculos, né? E tem vários motivos históricos por causa disso. Capazes. Reflete no Nobel. Você já viu a história do Nobel? Sim, Quantos sim, ganharam? sim. Vocês são do caramba, mano. Mas deixa eu me contrapor mesmo. um pouco a isso. Vocês são muito foda. Deixa eu me contrapor a isso. Eu não concordo com essa análise sobre os judeus, como um grupo em si, com essa análise, né? Ou melhor, ela pode até ser verdadeira, mas a gente tem que entender as raízes históricas. Os judeus, durante muitos séculos, foram privilegiados. Durante a Antiguidade e a Idade Média. Foi um grupo privilegiado. E por isso mesmo surge o antissemitismo. Ih, rapaz. Porque... Ih, rapaz. Aí vai ver ali os propagandistas aí, que eu não vou dar o nome, vocês escrevem aí, vocês sabem quem é. Esses aí, agora esses aí estão dando 50 mortal para trás. De onde vem o antissemitismo? Então, os judeus... Então, essa é uma discussão muito interessante. Eu ia te perguntar, eu sugiro que as pessoas... Eu sugiro as pessoas lerem um livro de um judeu que foi sionista, que rompe com o sionismo e que é morto num campo de concentração. Ele chama-se Abraham Leon. Ele escreveu um livro chamado A Questão Judaica. E ele faz ele historiciza... Vocês estão dando o nome errado. Em linhas gerais, o que acontece? Quando os judeus... Vamos ver um pouco a linha histórica da trajetória judaica. Muita dessa trajetória sem comprovações arqueológicas muito profundas, muito sérias, porque faz muito tempo. Mas os judeus são um pequeno grupo, provavelmente uma tribo que sai da Mesopotâmia e vai para Canaã. Né? Aí vem toda a fabulação religiosa de Abraão, etc, etc. Mas são uma pequena tribo, provavelmente saem da Mesopotâmia, do Ur, e vão a Canaã. Essa tribo se amplia, como essa tribo entra em guerra com outras tribos, como era normal naquela época, né? E é possível que na ampliação dessa tribo, dessas tribos vinculadas a essa tradição judaica, tenha se estabelecido em algum momento, aí já o que tem comprovação arqueológica é a criação do reino de Judá, né? Que é de onde vem a expressão judeu. Né? Então, os judeus, a parte religiosa não comprovada é de que os judeus teriam criado um Reino Unido de Israel e Judá ali em Canaã, com aqueles contornos geográficos aos quais eu me referi, repito, isso é uma narrativa religiosa, não há comprovação arqueológica de que esse Reino Unido tenha existido, e em tese também, segundo a narrativa religiosa, esse reino teria se rompido em função de contradições internas às tribos hebraicas, como se chamava antigamente, num reino chamado Reino de Israel ao norte, e um outro reino chamado Reino de Judá ao sul. Né? O Reino de Judá há provas arqueológicas de que ele existiu, e no Reino de Judá estava incluído Jerusalém. O reino de Israel, ele é destruído pelos assírios, pelo Império Assírio. O reino de Judá foi destruído pelo Império Babilônico. Quando o reino de Judá é destruído pelo Império Babilônico, os judeus vão para a sua primeira diáspora. Por quê? Porque o Império Babilônico tira os judeus, tira a elite judaica da região e os leva à Babilônia. Quem liberta os judeus, veja só a ironia, quem liberta os judeus da Babilônia e os traz de volta, depois de 50 anos, a Canaã? Os persas, né? Ciro o Grande, o imperador persa. A Pérsia, que é o Irã. Não é? Então, e essa é a origem também de você ter uma comunidade judaica no Irã. É muito antiga essa comunidade. Então, essa elite, grande parte dessa elite judaica volta pelas mãos de Ciro, o Grande, essa elite, parte dessa elite volta a Judá e ali restabelece uma certa forma de Estado. A história é muito comprida, tenho que fazer-la curta aqui. E isso existirá até o Império Romano, quando o Império Romano destrói as últimas instituições, as últimas estruturas judaicas ali na região. No ano 70 da Era Comum, que a gente chama de Era Cristã, você tem a destruição do segundo templo de Salomão, e você tem, finalmente, os judeus resistem ao Império Britânico, ao Império Romano, e no ano 135 da Era Comum, o Império Romano derrota
os judeus nessas últimas batalhas e começa a segunda diáspora judaica. Então essa é a narrativa histórica predominante. Não é uma narrativa histórica incontroversa. Há controvérsia sobre essa narrativa histórica. Mas essa é a narrativa histórica majoritária, com uma razoável quantidade de provas arqueológicas. O que isso quer dizer? Que existia uma nacionalidade judaica na região. Pelo menos o reino de Judá era isso. Uma nacionalidade que constituía um Estado. Esse Estado foi derrotado pelos babilônicos, mas os judeus se mantiveram como uma nacionalidade, com estruturas proto-estatais, até que o Império Romano os aniquilasse. Com o tempo, a nacionalidade judaica deixou de existir, porque nacionalidade tem a ver com território. Quando você priva um povo do seu território, uma nacionalidade do seu território, a nacionalidade deixa de existir. E nessa época aí que ele está falando, essa antiguidade aí não tinha Estado-nação, né? Esse conceito de nação é bem mais recente. A gente conhece bem essa experiência aqui no Brasil. Se você pegar os negros brasileiros, eles foram trazidos da África e aqui escravizados. Lá na África, eles eram procedentes de diversas nacionalidades. Desterritorializados e trazidos para o Brasil, eles mantêm suas características étnico-raciais, são negros, mas eles já não têm mais nacionalidade, porque eles não têm mais território. Verdade. Isso aconteceu também com os judeus. Os judeus se dissolvem como nacionalidade 1.900 anos antes do surgimento do sionismo. Não se podia mais falar em nacionalidade judaica. Os judeus se transformam num grupo étnico. Mas eles perdem, inclusive, a referência. Claro. Eles não têm nenhum ponto para falar assim. Os judeus migram majoritariamente através do Mediterrâneo para a Europa, num primeiro momento. Uma parte migra ao Oriente, para a Ásia, mas majoritariamente para a Europa. Tá bem? Bom, os judeus, nessa segunda diáspora, ficam numa encalacrada, porque eles eram agricultores na Palestina. Em Canaã, né? Palestina foi o rebatismo que o Império Romano deu depois da derrota, depois da vitória dos romanos sobre a rebelião judaica. Então, o nome que passou até foi Palestina, ou Síria-Palestina, foi o nome, mas o que ficou foi Palestina. O rebatismo de Canaã pelos romanos. Os judeus eram agricultores e eles, no entanto, eles migram sem terras. O que faz um povo sem terras num país que não é o seu? O que Negócios. Comércio. Comércio. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim com todos os povos. Acho que na época da Ucrânia também. Com todos os povos. O que é a primeira terra, vamos fazer comércio. Qual é a atividade que qualquer povo faz quando migra? Comércio. Na antiguidade, você tinha ali muito assim. Estruturas agrícolas que não eram capazes de produzir tudo o que necessitavam no interior dessas estruturas. Eles precisavam adquirir produtos, e produtos do Oriente. E os judeus se especializam na rota Ocidente e Oriente. Os judeus se transformam, no dizer do Abraham Leon, num povo classe. Povo classe? Um povo classe. É curiosa essa expressão, né? Então, o que é? É simples. Vocês conhecem São Paulo bem, né? Sim. Bom, um povo classe é, por exemplo, os portugueses controlam todas as padarias de São Paulo, né? É quando uma etnia ou uma nacionalidade, quando uma etnia ou um grupo social qualquer, ele controla um ramo de negócios. Então, os judeus se transformam num povo classe de comerciantes. Eles controlam o comércio. Todo o comércio. Mas não só quase que interno, mas externo também. Eles foram os primeiros. Sim. Caramba, mano. Então, aí eles controlam o comércio. O comércio era uma atividade essencial para a antiguidade, por conta da incapacidade das estruturas agrícolas produzirem tudo o que necessitavam, mas era também uma atividade que gerava tensão. Porque o que era a antiguidade? As pessoas trabalhavam de sol a sol. Até quem era dono de terra estava ali metido. 100%. Então você ia na cidade para comprar mantimentos ou para comprar determinadas mercadorias e você encontrava um povo de comerciantes, que eram judeus, que as mãos não tinham calo, né? Que não trabalhavam de sol a sol. Tinha um poder econômico maior. Então isso vai gerando uma tensão. Uma inveja, talvez? Claro, você não podia colidir, eliminar os judeus naquele momento, porque os judeus eram essenciais por conta do monopólio da atividade comercial. Eles tinham um mas vai gerando também. Eles resolveram, por exemplo, os saques ali, porque eles tinham um controle de pagamentos financiados. Aí, né? Do comércio, os judeus, como povo classe, vão desenvolver uma outra atividade, que é a atividade do controle financeiro. Da usura, do crédito, do empréstimo a juros. Isso. Porque a renda mercantil judaica... Que no Islã é proibido. Se eu não me engano, no Corão, fala que é proibido emprestar dinheiro com juros. Tava um excedente monetário. Esse excedente monetário, os judeus podiam emprestar para os grandes proprietários de terra, para os governantes e também para as pessoas mais pobres, em troca de um rendimento, os juros. Outra atividade essencial, né? O crédito é essencial. Claro. Qualquer um de nós nessa mesa, ou quem estiver nos escutando, já precisou em algum momento recorrer a banco.
Imaginando aquela época, você vai É um fazer uma vizinho, viagem de 200 quilômetros com ladrões, com assaltantes. Em muitas regiões, 100 quilômetros. Pega lá no outro lugar lá. Em muitas Tá aqui, regiões, problema, essa 30 atividade, quilômetros, velho. em muitas regiões, essa atividade bancária era proibida, né? Porque o empréstimo a juros era visto como algo pecaminoso. Uhum. Né? Isso A recorrentemente. religião condenava. Claro, condenava. Então, você sabe qual é a origem da palavra banco? Não. Então, em muitos países, especialmente no que é hoje a atual Alemanha, as pessoas tinham que, para poder pegar dinheiro emprestado, ou os judeus que controlavam praticamente a atividade financeira para emprestar esse dinheiro, tinham que fazê-lo de forma clandestina, porque estava proibido o empréstimo a juros. Então, A agiotagem era crime. você não podia fazer isso numa lojinha, né? Você não podia fazer isso numa instituição. Então você tinha que encontrar meio que clandestinamente o dono do crédito e quem queria o crédito tinha que se encontrar clandestinamente. Então eles se encontravam e eles buscavam lugares públicos para se encontrar. E eles sentavam num banco. Qual é a palavra em alemão para banco? Bank. Caraca. Essa é uma versão bem ampla, bem consolidada da origem também, né? da palavra banco. Há certas controvérsias sobre isso, mas é uma história interessante. Se eu não posso 100% considerar verídica, ela é verossímil. Claro, claro. Como dizem os italianos, se não é vera é bene trovato, né? Se não é verdadeira, é bem contada. Mas é uma curiosidade, né? Então, essa atividade financeira aumentou o poder econômico dos judeus na antiguidade e o casamento entre a atividade comercial e a atividade financeira foi alimentando rancores, ódios, invejas contra os judeus. Normal, né? Essa é a base material do antissemitismo. Mas ainda não existia esse termo antissemitismo. Não, o termo antissemitismo é do século XIX. Só do século, né, eu já vou falar disso. É um termo do século XIX, aliás, elaborado por um antissemita. Então, atividade comercial e financeira, os judeus as exerciam como povo clássico. Isso quer dizer que todo judeu era comerciante, todo judeu era banqueiro, todo judeu era rico? Claro que não. Né? Havia uma elite judaica, mas os judeus como... Gente, a gente não pode usar a Bíblia para nada, né? Assim, tirando a parte religiosa, a gente não pode usar a Bíblia pro mundo real aqui que a gente usa, né? Que a gente vive. Porque esse é o argumento de Israel. Então, não dá para... essa parte aqui a gente tá certa, essa aqui não tá, sabe? Não tem como. Porque é o argumento que eles usam para invadir. Assim, é o argumento que os sionistas usam, né? Assim, o sionismo é uma coisa, o judaísmo é outra, é bem diferente. Mas a gente não pode usar a Bíblia para nada na nossa vida real, né? Não tinha urso polar na Bíblia que matou criança porque as crianças chamaram o cara de careca, sabe? Então não faz sentido. O que acontece com Mas todo banqueiro, todo judeu era rico? Não, mas todo banqueiro era judeu. Isso, então. E o que acontece com o judaísmo? Para se proteger dessas ondas de inveja, de raiva, o judaísmo usava para se proteger a religião. Nós temos que manter os judeus unidos. Nós não podemos ter contradições entre nós não podemos deixar aflorar contradições de classe dentro do judaísmo, porque se nós nos dividirmos, quem não gosta da gente vai vir para cima. Então, a vida religiosa, ela é utilizada para manter a unidade do povo judeu na diáspora. Não é a religião que cria os judeus, são os judeus que criam a religião. Não fala isso, né? Não é a religião que cria os judeus como povo clássico. É o povo clássico que precisa da religião para poder manter sua unidade. Manter unido ali. Claro. Mano do céu. Por isso que a religião judaica atravessa... A religião é muito anterior a isso. Não, mas veja, por que todos os povos tiveram a dissipação das suas religiões na imigração? Que religião que você conhece que, tendo vivido sob tanta perseguição, se manteve relativamente íntegra? Não tem. Então, isso acontece porque as necessidades materiais da elite daquele povo clássico era manter a união do povo judeu. E para manter a união do povo judeu, de judeus ricos e de judeus pobres, qual era o caminho? A religião, a sinagoga, a vida comunitária, a Torá, a leitura conjunta dos textos religiosos. Então, os judeus vão se amoldando a essa situação. Agora, os judeus, para chegar no que você disse dos prêmios Nobel... Não, mas sabe o que eu pensei? Juntando tudo. Isso aqui é uma boa... Cara, não tem... ele é um judeu, né? Olha essa frase, ele sabia disso também? Isso, claro. Albert Einstein, evidente. Compartilha aí, Robertinho. Compartilha com a audiência. Cara, você que pro cara que tá no Spotify. É uma frase do Albert Einstein. Eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Rapaz, liberaram aí uns diários do Einstein, de quando ou ele foi na China, ou ele encontrou com os chineses. Que bicho racista, mano. Nossa, mano. Eu vi o pessoal comentando aí, alguém falar, porque o Einstein era contra o sionismo. Ok, podia ser. Mas os comentários dele sobre os chineses são os comentários muito racistas, cara. Muito racista.
Eu não sei o que ele falou dos brasileiros, tá? Mas provavelmente não deve ter sido nada muito saudável. Porque deve estar nos diários dele, né? Quando ele foi pro Brasil. Então, Albert Einstein. É isso. Era um judeu, ele sabia disso também, mano. Então, é louco. o que acontece, então? Você tem essas características, um povo clássico no comércio e nas finanças. Vamos ver, a gente consegue ver assim o lado da perseguição, porque essas são atividades que geram ódio, né? É muito simples. Eu pergunto a qualquer um que esteja nos ouvindo aqui, não tá a câmera para eu ver. A qualquer um de vocês esteja assistindo, alguém gosta de banqueiro? Alguém gosta de banqueiro aí no chat? Num grau menorzinho, alguém gosta de comerciante? A gente sempre acha que o comerciante está cobrando mais caro. A gente sempre acha que o comerciante está entregando uma mercadoria de qualidade inferior. Comerciante, não sei. Dependendo do comerciante, né? Se for o dono das Casas Bahia, né? Que a gente sabe até que ele tem envolvimento com outras coisas, aí a gente não gosta mesmo. Agora, banqueiro normalmente não, né? Quem gosta de banqueiro? Não tem banqueiro. Quantidade inferior a que prometeu. E o banqueiro, a gente sempre acha que a gente está sendo esfolado pelos juros e com razão. O comerciante a gente acha, o banqueiro eu tenho certeza. Isso, exatamente. Tem uma diferença grande. Um eu acho, outro eu tenho certeza absoluta. Claro, então é evidente que isso ia provocar um rancor social, um rancor de classe contra os judeus. Agora, vamos ver o lado que beneficiou os judeus. Tempo livre. Os judeus não estavam escravizados pela agricultura. Os judeus tinham horas livres de trabalho e tinham recursos financeiros. Poderia que os judeus... Claro. Eu gosto da galera do... Mas e o PT e o Lula, né? Não. Olha, mas tem comentários racistas de Marx. Isso não desqualifica a obra. Bicho, ninguém tá falando de Marx aqui, cara. Você tá se doendo por quê, irmão? Nós estamos dizendo que tem comentário racista do Einstein. É isso aí. Ninguém falou, vamos descartar a teoria da relatividade porque o cara era racista. Ninguém falou nada disso. Ninguém nem comentou nada a respeito de descartar a obra do cara. A gente só falou que o cara é racista. Por que você está se doendo, irmão? Você é parente do Einstein? Tem tatuagem do Einstein na bunda? Ou o que é? Você está se doendo de graça, cara. A gente só falou, o cara era racista. O cara tinha comentários racistas. E aí, pronto, são fatos, né? Ninguém falou, vamos desconsiderar as obras do cara, né? Nada a ver, cara. O que os judeus fazem? Tanto é que eles tinham o domínio da leitura que muitos povos não tinham. Matou a bala. Então, os judeus vão acumulando por séculos. Todos alfabetizados. Educação, cultura, artes. A cultura passa a ser apropriada e produzida pelos judeus desde a antiguidade, porque tinham tempo livre e recurso financeiro. Não existe a possibilidade de uma vida cultural e educacional de alto nível quando você é escravizado pelo trabalho. Pelo capital. Eu concordo, mas eu vou discordar um pouquinho. É impossível discordar, Robertinho. Porque existiram outras pessoas, outras famílias e outras linhas que sempre foram muito bem financeiramente e que não trabalhavam. Isso existe até hoje. Mas nem todas conseguiram destaque, sabe, sobressair. Mas aí... Não, mas não tem, assim... Eu desconheço alguma família da antiguidade mesmo, né, gente? Tipo, 3.000 anos atrás, que os caras são ricos desde 3.000 anos atrás e estão sem trabalhar até hoje, né? São coisas bem diferentes. E aí você... Então, mas veja só, isso aqui... não dá para desmerecer. Falando uma parada milenar. Não, mas é que você vai ter você tem que ter um elemento... Exato. Escuta, mas você vai ter um elemento que é assim. Que aí é o papel da religião também. Tá. Que é assim. Como a gente estava falando antes, a religião é que permite os judeus se agruparem. O elemento essencial da religião é a leitura. Para poder haver a leitura, as pessoas tinham que saber ler. Tá. Então, a leitura você tem que fazer com que as pessoas aprendam a ler. E, inclusive, isso influencia muito os escravos africanos lá no Nordeste do Brasil, né? Quando começam a levar escravos que eram do norte da África, que eram escravos muçulmanos, que era uma galera letrada, que lia, que começa a ensinar para os outros, que é uma galera que consegue refletir sobre a situação deles, que é onde vem uma revolta aí, vocês me ajudem aí, porque eu não me recordo o nome da revolta, lá no Nordeste brasileiro, dos escravos lá, porque começa, acho que é a revolta dos malés, né? Começa com essa galera que é muçulmana, que tem um conhecimento justamente porque os caras sabem ler, que era uma coisa rara naquela época, principalmente para escravos, né? Mas de modo geral, assim, a grande maioria das pessoas não sabia ler. A maioria, mesmo assim, até os imperadores e rei, muita gente não sabia ler. Num mundo em que a taxa de analfabetismo era 95. Até nas elites. O rei não sabia ler. Sim. O rei não sabia ler. Claro, então, o mecanismo da sobrevivência judaica vai gerando possibilidades e necessidades para esse alto nível educacional e cultural dos judeus ao longo de séculos. Então, se os judeus são um grupo étnico-cultural que se destaca do ponto de vista da cultura e da educação, sim. Mas porque eles têm alguma característica genética diferente dos demais? Não. Porque os judeus, durante séculos, acumularam conhecimento e educação em função da situação material que vem da antiguidade e da Idade Média.
E aí a gente vai ter contato com os judeus que são... Não é contato, mas a gente vai ficar sabendo dos judeus que são mais bem-sucedidos. Mas o mundo de judeu que é pobre, a gente não fica sabendo, né? Então, né, tem sempre também a questão do viés de confirmação, né? Tem isso. Acontece muito isso com os asiáticos. Os asiáticos são bons de matemática, os asiáticos são bons de estudar. Pô, mas é porque a gente fica sabendo de um ou outro asiático que é bom nisso. Mas tem um mundo de asiáticos que não é, né, cara? Quando é que começa a situação a ficar feia para os judeus para valer? O antissemitismo vem da antiguidade. Mas ele começa a ficar feio no final da Idade Média. Por que começa a ficar feio? Porque começa a se desenvolver o capitalismo e vai surgindo uma burguesia nesses países nos quais o capitalismo começa a se desenvolver. Ainda o pré-capitalismo, o mercantilismo. O que vai emergindo? Uma burguesia que quer crescer pelo comércio. Entendo. Essa burguesia autóctone, que pertence, digamos, à cultura dominante de cada uma daquelas nações, ela quer ir para o comércio. A primeira etapa do capitalismo é comercial. Sim. E essa burguesia olha para os judeus e fala, eu quero teu lugar. Vocês não vão ter mais o monopólio do comércio. Isso que vocês fazem de comercializar, nós sabemos fazer. E vocês... Não poderia me importar menos com o futebol brasileiro, cara. Nossa. Não poder, tanta coisa acontecendo no mundo, sinceramente, eu não poderia me importar menos com os times brasileiros jogando um campeonato mundial de clubes, sei lá onde. Nossa. Podem parar com essa história. Nós vamos exercer essa atividade. E aí os judeus não só passam a ver, não apenas continua o antissemitismo, mas ele atinge uma outra proporção. Porque os judeus deixam de ser indispensáveis. As burguesias que vão ascendendo na Europa, elas podem substituir os judeus na atividade comercial. E para substituir os judeus, elas precisavam atacar ferozmente o judaísmo, desqualificar o judaísmo, criminalizar o judaísmo, retirar o espaço do judaísmo. É o momento em que o antissemitismo se transforma numa ofensiva contra os judeus. Usam a igreja para isso? Usam os dois braços do cristianismo para isso. Claro. Nos países latinos, é a igreja católica. Uhum. Nos países anglo-saxões, é a reforma, é o protestantismo. Calvinismo. É o protestantismo. O protestantismo. O calvinismo é outra fita, né? Mas é o protestantismo que vem com Lutero. Né? Eles vão atacar, porque a igreja católica representava os... Assim, eu vou falar aqui do que eu me lembro, assim, né? Mas o Lutero, se eu não me engano, ele era antissemita. Assim, tem uma parada aí, vocês me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas tinha alguma parada do Lutero ser antissemita. Os interesses de uma nobreza decadente da Idade Média, dos senhores feudais e dos nobres decadentes. Por que os nobres se voltam contra os judeus? Por várias razões. Entre essas, controlar o comércio para poder negociar com a burguesia. A burguesia estava ganhando força e as monarquias queriam dizer o seguinte para as burguesias: olha, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer fortunas, mas você não vai querer o poder. Não me tira daqui. Não me tira daqui, não tira meus privilégios. E eu estou disposto a te entregar áreas que antes estavam controladas por esses judeus filhos da mãe. A entregar o comércio, a entregar as finanças, né? Então, a Igreja Católica é a expressão da nobreza e do feudalismo, né, nesse momento. E a burguesia tinha como expressão o protestantismo, que também se volta contra os judeus. Então é um momento de ofensiva contra os judeus. Os judeus vão sendo expulsos da Europa Ocidental. Lembre que os judeus são expulsos da Espanha em 1492, da Península Ibérica em 1492, em Portugal são expulsos em 1496. Então os judeus vão sendo expulsos da Europa Ocidental. Parte dos judeus que começa a sofrer essa ofensiva na Europa Ocidental migra para a Europa Oriental. Porque na Europa Oriental o capitalismo ainda não se desenvolvia. Ainda estava numa etapa anterior do desenvolvimento histórico. Outra parte dos judeus vão para a África e vem para as Américas. É quando os judeus se espalham pelo mundo. Né? É quando os judeus se espalham pelo mundo. O auge do antissemitismo começa com o fim da Idade Média, na Europa Ocidental, e depois, no século XIX, quando o capitalismo começa a se desenvolver no Império Russo, o mesmo mecanismo é acionado. Ou seja, vai ascender uma burguesia russa, essa burguesia russa vai querer o espaço dos judeus, né? Os judeus vivem em função dessa situação que já carregava da Europa Ocidental, um processo de empobrecimento, um processo de proletarização. Os judeus mais ricos conseguem se manter como parte da nova burguesia, ou porque compram títulos, como fez o Rothschild, ou porque têm grandes fortunas e conseguem se ajeitar nos universos capitalistas. É justamente isso que eu estava falando. A gente vai saber, por exemplo, da família Rothschild, né, que é uma família muito rica. Mas a gente não sabe o universo de judeu que é pobre. E aí fica essa ideia de, o judeu é tudo rico, o judeu é tudo banqueiro, o judeu é tudo milionário, porque no fim é o nosso viés, porque é o que a gente fica sabendo, né? Uma meia dúzia de família que realmente é muito rica, mas tem um mundo e um universo de gente que não é rica, né, cara? São pessoas comuns.
que vão nascendo. Mas os judeus mais pobres, mais vulneráveis, vão se incorporando às fileiras da classe trabalhadora, vão se incorporando até mesmo ao campesino. Eu vou avisar de novo, tá? Eu já avisei lá no começo da live, vou avisar de novo aqui, não pode xingar, gente, sabe? Não pode xingar. Não quero saber se o capitalismo ferrou o futebol brasileiro. Não quero saber, cara. Você guarda os seus xingamentos para você, guarda o seu xingamento pro canal do Casé, que vocês podem falar de futebol e xingar lá. Aqui pode falar de futebol, mas não pode xingar. Não pode xingar ninguém. Nem o futebol brasileiro, nem os corruptos do futebol brasileiro. Não pode xingar. Toda live eu tenho que ficar relembrando as pessoas. Né? Pesinato, porque as regras obrigavam a isso. Então, nessa situação, no século XIX, na Europa Oriental, em que os judeus se proletarizam, se empobrecem, perdem a força que tinham tido na Antiguidade e na Idade Média, nesse momento é que uma parte do judaísmo se junta ao movimento revolucionário e ao movimento socialista. Aliás, como é o nome do pai do socialismo? Do pai? Pai do socialismo? E o que era o Marx? Judeu. É engraçado que a hora que você fala isso, seu olho até brilha, assim. Era um judeu. Você tem um sorriso disfarçado, assim. Não, porque o papel... Porque eu te digo, eu me orgulho do papel dos judeus na luta socialista e revolucionária. Foi um papel decisivo. Por que ele foi importante, Robertinho? Voltando à tua questão. Quando os judeus proletarizados e empobrecidos se aproximam do movimento socialista e do movimento revolucionário, eles carregam parte daquela cultura, daquele conhecimento acumulado por séculos, eles carregam para o movimento revolucionário. Um cara como Marx não surge do nada, surge de séculos de acumulação da educação e da cultura judaicas. Como é que nasce um cara como Marx? Isso aqui não é uma pessoa só, ele tem um legado histórico, uma condição histórica. Acumulado ali, claro, entendeu? Então, esse deslocamento da cultura e da educação acumulados pelos judeus para o movimento revolucionário tem um peso muito importante na luta socialista a partir do século XIX, a começar por Karl Marx. Darwin também era judeu? Não. Tinha uma admiração de Marx por mas Darwin. Ele não era judeu. Darwin não era judeu. Então, essa situação... Voltando ao que a gente conversou lá no início, que aqui a gente já foi algumas horas de conversa. Você brincou de 4, 5 horas e vai chegar. Tá bom. Se você quiser parar, tá beleza. Mas tá bom pra caramba. Ainda tem audiência? Pô, 5 mil pessoas aqui ao vivo, aqui, vários comentários. Bora lá. Pessoal tudo elogiando a live. E ó, se você quiser conhecer mais do Breno Altman, o link do livro dele tá aí na nossa live, tá? E pra quem não pegou ainda, né, porque eu vi gente perguntando aqui, sim, o Breno é judeu, né? Adquire o livro aí. E em breve vai ter outro dele aí que eu vou lançar aqui também. Então, voltando aqui. Então, essa transição dos judeus para o campo de parte dos judeus para o campo revolucionário e socialista é porque os judeus enxergavam aquela opressão específica, antijudaica, a solução para aquela opressão, para boa parte dos judeus, era a revolução. Era o fim do capital, era o fim das relações mercantis, era a superação daquela base material que tinha levado ao antissemitismo. Como resposta a isso, surge o sionismo. O sionismo propõe uma outra solução. Não era, evidentemente, uma revolução anticapitalista. Não era uma revolução socialista. O que o sionismo propõe é uma solução nacionalista, na verdade, nacional-chauvinista, que é essa de criar um Estado de supremacia étnica judaica e um projeto colonial na Palestina. É uma resposta antagônica do marxismo. Então, é na raiz a contradição, o antagonismo no judaísmo entre marxistas e sionistas, antagônico. Embora você tenha sionistas que tenham se reivindicado marxistas. Aconteceu isso. Porque é normal. Quando pela força que tinha o marxismo no judaísmo, muitas lideranças do sionismo achavam que para poder ter força entre os judeus, tinha que mostrar uma fusão, fazer uma fusão entre o marxismo e o sionismo. Entre o marxismo e o nacionalismo judaico. Mas isso não resiste ao tempo, né? Quer dizer, o código genético do sionismo, que é o racismo e o colonialismo, acabam preponderando e a gente vai chegar 100 anos depois em Netanyahu. Netanyahu não é o riso num velório, Netanyahu não é um ponto fora da curva. Netanyahu é a confluência natural do projeto racista e colonial representado pelo sionismo. Não, porque até o próprio pai do Netanyahu era sionista, né? O avô do Netanyahu também era. Então, ele é um fruto desse processo sionista, colonizador, expansionista, imperialista, né? O Netanyahu não surge do nada, né? É a mesma coisa Hitler. Existe todo um movimento. O Netanyahu falou, olha só, gente, olha onde é que nós estamos. O Netanyahu falou ano passado, que os árabes que convenceram Hitler a fazer a solução final e matar os judeus todos. Olha,
existe todo um movimento de dizer que o Hitler era só um maluco que veio do nada. E não, ele era um fruto desse processo todo que vem ali da Primeira Guerra Mundial, da colonização alemã, do genocídio alemão na Namíbia, sabe? E a mesma coisa com o Netanyahu. Ele é o fruto desse processo sionista de séculos. Ou seja, eu até conheço pessoas que eu brinco, elas são adeptas do sionismo imaginário. O sionismo imaginário seria onde você conciliasse distribuição de renda e riqueza com um Estado judaico democrático, em que também os palestinos teriam todos os direitos. Isso tudo é uma fanfarronice. Utopia, é uma utopia perigosa, porque leva à ilusão com o sionismo. O sionismo imaginário é muito perigoso. É possível reparar isso, Breno? Reparar em que sentido? É possível uma solução acabar com isso? Bicho, mas assim, vamos ser sinceros aqui, né? Aqui todo mundo é adulto, né, mano? Eu não preciso não deveria precisar ficar relembrando vocês. Olha, não pode xingar, gente, sabe? Não pode xingar. A gente tá aqui para ter conversas, né, conversa mais de adulto, né, gente? Não precisa ficar xingando. Às vezes eu xingo, mas aí eu sou dono do canal, eu posso, mas assim, é muito raro. Mas não precisa ficar lembrando, né? A gente pode atacar o argumento das pessoas sem precisar xingar ninguém, né? O fim do regime sionista. Como é que a gente acabou com o apartheid na África do Sul? O fim do regime do apartheid. O que aconteceu com o Estado nazista? Se liquidou o Estado nazista. Então, mas o sionismo ele é silencioso, ele não é explícito. Não, como assim? Eu acho que ele é explícito. Claro a gente falou disso aqui tudo hoje, né? Sim, eu acho que é explícito na ponta das armas, inclusive. Mas é porque... Os caras estão cometendo genocídio, porque eu acho que a galera que é mesmo, ela não tá no fronte direto, ela é mais manipulação do que a ação direta, sabe? A colocação dos pontos. Veja, eu acho que há muita confusão. Eu acho que é mais difícil identificar pra você acabar com ele, então, porque ele é uma ideologia. Então, mas é que a questão central não me parece ser acabar com a ideologia no primeiro momento, é acabar com a sua encarnação estatal. Tá. Acabar com o regime sionista. Tá. Uma vez liquidado o regime sionista, a ideologia morrerá aos poucos. Sim. Entendi. Igual aconteceu com o nazismo. Não sei. Não. Aí eu tenho que discordar, porque o nazismo não morreu, né? Foi repaginado, as pessoas abrandaram a parada, mas aquele livro que eu falei ali em outro momento da live, do Alan Dulles, que era o cara da CIA, explica muito bem isso, de como que o governo dos Estados Unidos estava trabalhando com os nazistas para manter essa ideologia na Europa, para lutar contra o comunismo. Então, o nazismo só não tem a mesma força que tinha ali na Alemanha em 45, né, entre 30 e 45. Mas a ideia fascista, os Estados Unidos é isso aí, cara. Eu tô nos Estados Unidos hoje, Estados Unidos é isso aí, mano. Qual que é a diferença, bicho? Só porque os caras não têm um campo de exterminação, campo de extermínio, sabe? Mas campo de concentração tem aqui nos Estados Unidos a rodo. As prisões privadas aqui, basicamente, é campo de concentração, tem campo de concentração para imigrante. Os caras têm basicamente a Gestapo, que é o ICE, prendendo gente. Ontem teve jogo de beisebol aqui, e na saída do jogo de beisebol tava os carros do ICE, né, que é o Departamento de Imigração lá, esperando a galera sair para prender, cara. Então, assim, nunca houve uma desnazificação da Europa. Nunca houve. E a África do Sul, do apartheid, era a mesma coisa, só que na África do Sul. Igualzinho os caras celebravam o aniversário do Hitler lá, cara. Possamos dizer que o nazismo morreu como ideologia, ele ficou muito marginalizado. Você tem medo da hora que você fala assim, a gente tem que acabar com o sionismo, ter novamente uma perseguição ao povo judeu? Ao contrário, para não haver perseguição ao povo judeu, precisa acabar com o regime sionista. Cara, isso. Porque a maior fonte do antissemitismo hoje é o regime sionista, é o Estado de Israel. Claro. Qual é a origem do ódio que vai crescendo no mundo contra os judeus? São os crimes de lesa humanidade e genocídio que Israel pratica. Bicho, isso aí, o que o Netanyahu está fazendo hoje vai acabar com todas, como a gente falou mais cedo ali, vai acabar com todas essas décadas de trabalho, de propaganda que os caras fizeram pró-judeu. Porque em algum momento, porque as pessoas, de modo geral, as pessoas não conseguem separar o que é judaísmo e sionismo. E aí, na hora de crucificar, bicho, você é judeu, é óbvio que você é israelense, é óbvio que você é sionista, é óbvio que você apoiou o genocídio do povo palestino. É bem o que o Breno falou, para acabar com o antijudaísmo, com o antissemitismo, tinha que acabar com o Estado de Israel, bicho. Que a pior coisa que existe para judeu hoje é o Estado de Israel. Na Palestina e agora, o ataque contra o Israel. É daí que vem o ódio contra os judeus. Então, acabar com o regime sionista, liquidar o regime sionista, jogar o regime sionista no mar, é essencial para que não haja antissemitismo. Isso. Não são apenas os palestinos que precisam da liquidação do regime sionista.
Os judeus precisam da liquidação do regime sionista. Para que a principal fonte de antissemitismo deixe de existir. Para que os judeus não sejam vistos como responsáveis pelo genocídio do povo palestino. Porque o sionismo fez sua lição de casa bem feita. As pessoas não sabem diferenciar sionista de judeu, tudo a mesma coisa. Sim. O ódio não é, o ódio da opinião pública não é contra o sionismo. Ele está repetindo o que eu falei. Obrigado, né? Porque mostra que pelo menos eu tenho um pouco de bom senso. Né? Isso, é contra os judeus. Pô, vamos jogar a galera na conversa? Vamos. Eu te devo uma informação antes de jogar, que é de onde vem a expressão antissemitismo. Eu acho que é 1800... Em 1867, um jornalista alemão chamado William Maher, ele era um antissemita. Ele era um violento antissemita. Mas era aquela época do positivismo e ele queria dar um ar de ciência ao Judenrat, ao ódio contra os judeus. Ele queria criar uma ciência antijudaica. E aí ele escreve um livro em que ele cria a expressão antissemita. Veja, as pessoas dizem, mas os árabes também são semitas. É verdade. Semita vem de uma família de idiomas, os idiomas semíticos, dos quais os 2 idiomas sobreviventes são o hebraico e o árabe. Mas o aramaico também fazia parte da família dos idiomas semitas e assim por diante. Né? Portanto, seria certo dizer que, e é certo dizer, que árabes, judeus e outros são povos semitas. Mas a expressão antissemitismo, ela foi criada para dar ares de ciência ao antijudaísmo. Então, quando a gente usa a expressão antissemitismo, eu mesmo a utilizo, eu evidentemente não estou desconsiderando o caráter semítico dos povos árabes. Eu estou apenas utilizando um conceito que foi criado por um antissemita, William Maher, para dar ares de ciência ao antijudaísmo vigente na Europa. Boa. Bom, agradecer a galera aí. É isso aí, gente. O Breno participou do Três Irmãos, são mais de 3 horas de live lá. Para quem quiser assistir, ele fala uma porrada de coisa, inclusive das conexões do sionismo com o nazismo, né? Que era uma parada, por exemplo, que eu não sabia. Mas que eu acho interessante a gente entender para perceber o que é o sionismo hoje, por que eles fazem o que eles estão fazendo hoje com os palestinos.